iniciando esta série sobre evidências da criação e daqui a pouco vamos trazer um caso concreto, uma dessas evidências. Esta é uma questão muito importante, porque em se tratando de ciência, nós não podemos apenas falar. Nós temos que mostrar evidências de que aquilo que nós falamos é realmente correto. Mas esta é uma questão também muito delicada. Deixe-me explicar por quê. Evolução, se ocorreu como os evolucionistas dizem que sim, tendo surgido primeiro um organismo vivo unicelular, que depois de bilhões de anos gerou todas as formas de vida que hoje existem e que já existiram. Se isso realmente ocorreu, ocorreu no passado. Por outro lado, se o que aconteceu foi criação, conforme criacionistas entendem que sim, com o Criador criando os principais tipos básicos de vida independentemente uns dos outros, se foi isso que aconteceu, aconteceu também no passado do nosso planeta. E, infelizmente, nós não temos meios de observar o passado. Mas o passado não é inteiramente invisível aos nossos olhos, porque ele deixou as suas marcas, não só impressas na natureza, pelos animais que já existiram, mas também pelos seres vivos que hoje existem. De modo que qualquer evidência que possa ser mostrada em favor de um ou de outro modelo, da criação ou da evolução, terá que vir da natureza. Algo extraído da natureza para que nós possamos considerar. E é aí que nós dizemos que essa questão é uma questão muito delicada, porque um evolucionista pode apresentar algo que ele considera uma evidência da evolução e um criacionista olhar e dizer, não vejo nada. O inverso também é verdade. Um criacionista pode apresentar algo que ele considera uma real evidência da criação e um evolucionista olhar e dizer, olha, não vejo nada. É por isso que essa questão é muito importante. Essas evidências que têm sido apresentadas quer por evolucionistas, quer por criacionistas em favor dos seus modelos, devem ser discutidas livre e abertamente. Nós precisamos considerar todos os aspectos envolvidos na questão. E é só fazendo uma análise minuciosa dessas evidências que nós podemos chegar a alguma conclusão a respeito de qual o verdadeiro modelo das nossas origens. Criacionistas não abrem mão disso. Eles dizem, o modelo correto é o modelo da criação. Mas evolucionistas também procedem da mesma forma e dizem que o modelo correto é o modelo da evolução. Vamos então aos fatos da natureza. Como vocês sabem, segundo o modelo da evolução, as aves surgiram a partir dos répteis. Répteis teriam sido atingidos por mutações e teriam sido transformados em aves ao longo de milhões de anos. Ora, mas você conhece bem um réptil, conhece bem uma ave, você sabe como répteis e aves são muito diferentes, não? Nós vamos nos concentrar nesse exemplo apenas no processo de reprodução de répteis e aves. Todos nós sabemos, os répteis, eles botam os seus ovos, abandonam os seus ovos, que se chocam sozinhos, são chocados pela temperatura ambiente. Eles não precisam tomar nenhuma providência a esse respeito. As tartarugas enterram os seus ovos e deixam lá. As tartaruguinhas, quando nascem, elas têm que se desenterrar. A tartaruga mãe já pode estar a muitos quilômetros dali. Elas têm que ir sozinhas se desenterrar e fazer o seu caminho até a água. A mesma coisa acontece com os crocodilos, com os lagartos, com as lagartixas, enfim, com os répteis em geral. O máximo de que nós temos notícia
é o gavial, uma espécie de crocodilo que tem uma mandíbula bem fina. E ele, depois de um certo tempo de ter enterrado os seus ovos, exatamente o tempo de incubação desses ovos, né, ele volta lá e percebe que os ovos já estão eclodindo lá embaixo. Ele escuta alguns piados e então ele ajuda a desenterrar esses filhotes que então vão para a água. Mas de resto, répteis são animais que pouco têm que se preocupar com o processo de reprodução. O máximo que eles fazem é realmente botar os seus ovos enterrados ou então em lugares escondidos, como fazem as lagartixas, e os ovos se chocam sozinhos. Por outro lado, as aves precisam se sentar um certo número de dias sobre os seus ovos para que eles sejam chocados e assim nasçam os seus filhotes. Mas veja bem, essa questão não é tão simples assim. Por mais boa vontade que, digamos, uma galinha tivesse para se sentar sobre os seus ovos, eles não seriam chocados a não ser que ela estivesse choca. O que é isso? Ela precisa estar com a sua temperatura alterada. Ela precisa ter sido acometida por uma febre que eleva sua temperatura corporal. Caso contrário, o ovo não será chocado, porque o ovo precisa dessa temperatura para ser chocado. Então veja só que diferença básica entre répteis e aves, né? Os répteis não precisam de nada disso. Eles deixam os seus ovos ao relento, que são chocados pelas condições do meio ambiente. Mas as aves precisam dessa característica, de estarem chocas para que os ovos sejam chocados. Então, se nós vamos dizer aqui, pensar como evolucionistas, que répteis deram origem às aves, nós teríamos então que admitir que um conjunto de mutações aleatórias mais coordenadas, o que é um contrassenso, teria atuado ao longo desses milhões de anos de transformação de répteis em aves, dotando então as aves dessa característica de serem acometidas por essa febre para chocarem os seus ovos. Outro conjunto de mutações independente, mas atuando de forma coordenada, teria que atuar sobre os ovos, transformando um ovo de réptil, que não precisa mais do que as condições do meio ambiente para ser chocado, num ovo de ave que precisa de uma temperatura específica que ele não encontra no meio ambiente. Além disso, um terceiro conjunto de mutações precisaria atuar de forma coordenada para dotar essa ave do instinto de que ela precisa se sentar sobre os seus ovos quando estiver com aquela temperatura alterada. Porque, caso contrário, ela teria toda a instrumentação para chocar os seus ovos, mas não os chocaria, porque não se sentaria sobre eles. Isso é absurdo. O que nós, criacionistas, dizemos é que se evolucionistas tivessem antes tido cuidado de examiná-las à luz da matemática, da teoria das probabilidades, perceberiam que estão falando de um evento impossível. Não é apenas improvável, não. Esse é um evento impossível. Mutações são fenômenos da natureza aleatórios. Então, exigir que fenômenos aleatórios aconteçam num determinado organismo de forma tão coordenada é realmente reivindicar da natureza uma impossibilidade. A evidência da criação que nós temos para apresentar
é uma ave australiana. Seu nome científico é Leipoa ocellata, mas ela é conhecida como ave de Mali, porque foi encontrada primeiro no distrito de Mali. Ela parece uma perdiz, mas é uma ave um pouco maior, ela chega a ter 60 centímetros de comprimento. Ela é também conhecida como ave incubadeira, e você já vai saber por que esse nome. Macho e fêmea da ave de Mali se unem pelo seu tempo de vida, mas eles têm um problema. A fêmea não pode chocar os seus ovos. Por que razão? Porque, diferentemente das aves em geral, ela nunca fica acometida daquela febre que eleva a temperatura corpórea das aves em geral quando elas precisam chocar os seus ovos. Mas, diferentemente também dos répteis, os ovos da ave de Mali precisam de uma temperatura específica para serem chocados, exatos 34 graus centígrados. Então, macho e fêmea da ave de Mali têm um problema a ser resolvido se eles querem ter os seus filhotes. E eles se unem em torno de uma solução extraordinária. Quem tem a iniciativa é o macho. O macho inicia o processo cavando um buraco no solo de aproximadamente uns 50 centímetros de profundidade. Depois de escavado esse buraco, eles vão em busca de folhas e gravetos que eles trazem e enchem toda aquela cavidade. Veja só, depois de encherem aquela cavidade com folhas e gravetos, eles se retiram e pacientemente aguardam que chova. Quando vem a primeira chuva, então, e aquele material fica ensopado, então eles cobrem, tampam esse buraco com a terra. Esse material, nessa cavidade, coberto de terra, ele vai entrar num processo de fermentação e a temperatura do local vai se elevar. Em seguida, eles vão trazendo mais terra e fazem um pequeno monte, no qual eles movimentam cerca de 3 toneladas de sedimentos, quase o peso de um pequeno carro. O macho, então, fica controlando essa temperatura com o seu bico. Ele tem um bico que é um verdadeiro termômetro. Ele enfia esse bico lá dentro e checa a temperatura. E ele precisa de exatos 34 graus centígrados para que os seus ovos sejam chocados. Então, se por acaso ele sentir que passou a temperatura, ele abre um buraco para ventilação. E aí a temperatura desce. Mas se a temperatura lá ainda não está suficiente, então ele coloca mais terra para que a temperatura se eleve. Quando a fêmea está já preparada para botar os seus ovos, então ele abre um buraco e faz uma câmara para esses ovos. Os ovos então são colocados ali, cerca de 15 a 20, podendo ir até 35. E ele fecha tudo então, cobre tudo de terra e de areia de novo. E fica dia após dia checando a temperatura para que os ovos tenham exatos 34 graus centígrados e sejam chocados. É interessante, né? Quando a gente vê um caso como esse na natureza, né? A gente pensa, puxa, que determinação para ter os seus próprios filhotes, né? Ela estava impedida de, por si mesma, como fazem as outras aves, de chocar os seus próprios ovos. Mas ela não se deu por vencida, né? Ela arrumou um meio alternativo para fazer isso. Mas não se trata, no final, de determinação nenhuma. Parece que ela pouco se importa até com aqueles filhotes que vão nascer. Porque quando os filhotes nascem,
eles têm que se desenterrar a si mesmos. Seus pais já não estão mais ali por perto, já foram embora, já estão em outras paragens, procurando comida. Esses filhotinhos são gerados com penas já. E no prazo mínimo de 24 horas conseguem voar. Para terminar, vamos examinar melhor esta questão e frisar alguns pontos que nós consideramos importantes. Quando nós discutimos a questão da evolução dos répteis para as aves, nós introduzimos o tema das mutações, porque as mutações são o único instrumento da natureza capaz de proporcionar alterações no código genético dos seres vivos. Então, se a evolução ocorreu, deve necessariamente ter ocorrido através de sucessivas mutações. Mas veja o que diz o geneticista Theodosius Dobzhansky, um cientista evolucionista de renome internacional, proeminente modelador do pensamento acerca da evolução. Ele disse o seguinte: o processo de mutação é a única fonte conhecida de novos materiais de variabilidade genética e, portanto, de evolução. Então, se a evolução ocorreu necessariamente através de mutações, sucessivas mutações. Esta é o mesmo ponto de vista do biólogo Ernst Mayr, que diz o seguinte: não deve ser esquecido que as mutações são a única fonte de todas as variações genéticas encontradas nas populações naturais e o único novo material disponível para ser trabalhado pela seleção natural. Então esse fato é um fato indiscutível. Assim como é indiscutível também que as mutações são um instrumento da natureza completamente ineficiente para promover qualquer tipo de evolução. Eu vou citar agora o depoimento de Joseph Miller, um cientista evolucionista também, e que trabalhou praticamente toda a sua vida com mutações, chegando a ganhar o Prêmio Nobel pelo seu trabalho. Veja o que ele disse em um de seus trabalhos a respeito das mutações. Está inteiramente em acordo com a natureza acidental das mutações que extensivos testes têm corroborado em mostrar que a vasta maioria delas é deletéria aos organismos no seu desempenho de sobreviver e de se reproduzir. Do mesmo modo como mudanças acidentais introduzidas em qualquer mecanismo artificial são predominantemente prejudiciais à sua operação. Boas mutações são tão raras que podemos considerá-las todas más. Então veja só, como é que nós podemos ter evolução através de um instrumento da natureza tão ineficiente? O que Joseph Miller diz é que boas mutações são tão raras que nós podemos considerá-las todas más. Agora vamos examinar essa questão aqui. Os répteis então teriam se transformado em aves. Vamos pegar uma das diferenças só. Répteis têm mandíbulas, aves têm bicos. Então, ao longo desse processo da evolução dos répteis para as aves, as mandíbulas teriam que ter se transformado em bicos. Então nós precisaríamos de mutações produzindo isso. Como as mutações não produzem grandes alterações nos seres vivos, então nós teríamos que ter sucessivas mutações atuando ao longo de milhares ou de milhões de anos para transformar mandíbulas em bicos. Agora veja só, como é que se pode esperar que alguma coisa desse tipo possa ter acontecido?
Mutações são instrumentos aleatórios da natureza. Isso significa que ninguém pode de antemão dizer quando uma delas vai acontecer e, atingindo um ser vivo, qual a parte do seu código genético que será modificada. E aqui nós precisaríamos ter sucessivas mutações, todas insistentemente atuando naquela mesma parte do código genético, transformando passo a passo, pouco a pouco, as mandíbulas dos répteis nos bicos das aves. Isso, do ponto de vista matemático, não faz o menor sentido. Uma pequena análise do ponto de vista probabilístico nos mostra já que esse evento é totalmente impossível. Mas a situação é mais crítica ainda, porque nós temos outras diferenças entre os répteis e as aves. Então, enquanto um conjunto de mutações sucessivas estaria ali transformando mandíbulas de répteis em bicos, outro conjunto teria que estar transformando as escamas dos répteis nas penas das aves. Outro conjunto teria que estar atuando de modo a transformar os ossos dos répteis em ossos das aves, que são muito diferentes. Os ossos das aves são pneumáticos. Eles têm aberturas, câmaras internas, que se ligam ao aparelho respiratório. E as aves enchem essas câmaras de ar para facilitar a descida no voo. E esvaziam essas câmaras para ficarem mais leves, para facilitar a ascensão. E não são só essas três as únicas diferenças entre répteis e aves, nós sabemos muito bem, né? De modo que nós teríamos que ter muitos conjuntos de mutações atuando de forma coordenada, de modo a produzir todas essas diferenças que existem entre os répteis e as aves. Se, quando analisamos essa questão das mandíbulas se transformando em bicos, isso já era uma impossibilidade, imagine agora, não teríamos adjetivos na língua portuguesa para qualificar essa situação. Agora vamos passar para a nossa ave de Mali, né? Essa ave, infelizmente, não pode chocar os seus ovos, mas os seus ovos precisam ser chocados. Problema crítico, problema crucial para a espécie. Alguns passarinhos também não podem chocar os seus ovos e espertamente colocam os seus ovos nos ninhos de outros pássaros. E aí pronto, resolve o problema de uma forma bem simples. De qualquer modo, não é tão simples explicar como isso começou, porque esse passarinho precisaria saber que ele não é capaz de chocar os seus ovos, né? Perceber essa sua condição, né? E aí colocar esses ovos num ninho que ele sabe que aquele tipo de ave que construiu aquele ninho é capaz de chocar os seus ovos. Isso não é tão simples de explicar naturalisticamente. Então a ave de Mali é muito mais difícil de se explicar. Ela construiu uma chocadeira. Nós sabemos como as chocadeiras são construídas e nós mesmos construímos chocadeiras. Mas nós somos seres inteligentes. E nós fazemos aquelas caixas, né? Colocamos lâmpadas, porque as lâmpadas, quando se acendem, elas provocam ali uma alteração na temperatura daquele ambiente, né? Então nós colocamos exatamente o número de lâmpadas necessário para produzir a temperatura que os ovos que nós vamos chocar precisam para serem chocados. E aí pronto, feito isso, nós só temos que aguardar o número de dias para termos, digamos, os pintinhos dos ovos de galinha que nós colocamos lá. Mas uma ave construir uma chocadeira, então nós poderíamos perguntar, né? Quanto tempo depois que a ave de Mali percebeu que não era capaz de chocar os seus ovos, ao emergir
de uma evolução a partir dos répteis, quanto tempo ela levou para perceber isso? Quanto tempo depois ela levou para, digamos, fazer um projeto de uma chocadeira? Quantas vezes ela tentou fazer essa chocadeira e não deu certo? Até que um dia isso foi resolvido. Ela não tem tempo para isso. Ela precisa ter essa chocadeira pronta já desde o primeiro momento em que ela é uma ave de Mali, não pode chocar os seus ovos e os seus ovos precisam ser chocados. Então, se tudo, desde o início já, né, se transformar mandíbulas em bicos já era uma impossibilidade, agora a ave de Mali se tornou uma impossibilidade monumental, que não pode ser explicada por meios naturais. A ave de Mali só pode ser explicada quando nós trazemos para o contexto dos seres vivos o Criador que nos fez e a tudo quanto existe neste imenso universo que nos abriga. A ave de Mali é uma verdadeira testemunha desse Criador. Guarde bem esse nome. Ave de Mali. Uma real evidência da criação.